Vamos junto nos deleitar neste texto maravilhoso. Então, Apocalipse no capítulo 10. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os sete trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não escreve nada. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo: já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e o devore. No seu estômago ele será amargo, mas a sua boca ele será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca ele era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é a que nos transforma, ela é a que nos molda, ela é a que nos dirige, a que nos conduz. Então, Senhor, que nessa noite nós sejamos, Pai, mergulhados nela, ó Pai, pelo poder do Teu doce Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amados, João ele tem uma grande visão aqui. E ele vê um anjo em pé, que um dos seus pés, algumas traduções falam perna, mas um pé sobre o mar, outro pé sobre a terra. E aí esse anjo tinha na mão um livrinho. E de repente esse anjo começa a falar, e a sua voz é como a voz de um leão, como a voz de trovões. E quando ele fala, quando esses trovões falam, João escrever o que esses trovões estavam falando, mas o anjo fala: não escreve nada. E é interessante que quando fala que não escreve nada, amados, é nada. Então a gente não fica tentando deduzir o que falou, é nada. Ele guardou aquela palavra e nós não sabemos o que está escrito aqui. Mas logo depois o anjo fala assim: então agora vai e toma aquele livrinho que está na mão do anjo e o devora. E quando você devorar, ele será amargo ao seu estômago e doce ao seu paladar. E aí João vai lá e pega o livrinho, e quando ele pega aquele livrinho e ele o devora e ele come aquele livrinho, ele é doce ao seu paladar. Mas na hora que ele bate no seu estômago, ele é amargo. E aí o anjo fala: João, espera, ainda tem coisa para você fazer lá na terra. Ainda tem povos, reinos e nações para que você fale, para que você anuncie sobre as verdades. E é assim, esse é o texto que nós lemos. E quando nós mergulhamos um pouco nesse texto, e quando nós vamos entendendo esse texto, nós vemos a intensidade com que João viveu aquilo. Quando fala assim, comer o livrinho, fala que aquele livrinho tem que fazer parte
da nossa vida. Sabe, viver na totalidade, viver, sabe, igual eu escrevi também ali no tema do sermão, a gente vive assimilando, a gente vive por inteiro aquilo. E viver por inteiro uma coisa é bem interessante. Eu lembrei quando eu me mudei aqui para São José dos Pinhais, em 2002. Quando eu me mudei para cá, meu primeiro amigo, o Sérgio, ele já congregou aqui conosco há algum tempo, hoje ele está lá para o lado de Santa Felicidade. E meu primeiro amigo, sabe aquele irmãozão? Então, foi o Sérgio na minha vida. E aí, só que esse meu amigo adivinha parte do que ele era. Ele era parte da Império, da torcida organizada do Coxa. E aí um dia ele chegou para mim e falou: Jacques, vamos assistir um jogo do Coxa? Eu falei: vamos. Rapaz, amados, na hora que eu me vi, eu já estava sem camisa, rodando a camisa no meio da torcida que nem um doido. Vivia aquilo lá na inteireza, sabe? Estava assim, cara, aquilo lá fez parte de mim e virei coxa branca. Até hoje estou sofrendo. Se soubesse, até hoje estou sofrendo aí. Mas vivi aquilo na integridade, vivi aquilo naquela paixão daquele momento. Eu lembro do meu cunhado, do Diogo, um dia eu chamei ele para assistir um jogo do Davi, meu filhinho na escola, foi ter um campeonatinho, aí um dia eu chamei o Diogo. Quem conhece o Diogo sabe, aquele corintiano doente. Ele é daqueles bons, igual o nosso pastor Everett, corintiano dos bons. E aí eu chamei o Diogo. Rapaz, na hora que eu vi o Diogo, ele já estava chacoalhando o alambrado assim, falando: vai Davi, vai Davi. Eu falei: nossa, cara, mas naquela adrenalina de viver aquilo na integridade, viver aquilo na totalidade, sabe? E aí, quando nós olhamos também para os homens da Bíblia, oramos para os discípulos de Jesus, olhamos para os mártires, daqui nós conseguimos ler várias e várias histórias, pessoas que viveram aquilo na totalidade, pessoas que viveram aquilo na essência, pessoas que não mediram forças, pessoas que de forma nenhuma negaram a sua fé, negaram o que acreditavam e estavam dispostos a morrer por aquilo. Então, quando nós falamos sobre esse texto, falamos sobre isso, é sobre viver na totalidade, assimilando a palavra dentro de nós. Nós não podemos viver a palavra, viver só a parte que nós gostamos da palavra de Deus, nós temos que viver ela na totalidade. E para quem é mais antigo de igreja que sabe, de manhã, na hora que eu falei que nós íamos abrir em Apocalipse 10, teve um irmão lá atrás que falou: ui! Quando se falava em ler Apocalipse, né, Felipe, dentro da igreja, rapaz, todo mundo já ficava falando: o que vem aí? Existia um medo, existia algum tipo de misticismo sobre o Apocalipse. O que será que vão falar? Amados, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E se ela está aqui, é para que nós possamos estudá-la, compreendê-la, porque ela tem verdades para nos ensinar. A igreja, por muito tempo, ela tinha aquele medo de estudar Apocalipse ou de conhecer o livro de Apocalipse. O Bruno, essa semana, né, Bruno, você estava dando aula sobre Apocalipse lá na Jocunda Chapada. Aqui na nossa igreja, uns 2 anos atrás, nós tivemos uma das nossas escolas VIP, também foi sobre um aprofundamento no livro de Daniel e no livro de Apocalipse. Amados, é a palavra de Deus, nós precisamos conhecer ela por inteiro, e nós não precisamos ter medo desse livro, mas nós precisamos entender o que Deus quer nos revelar através desse livro. E uma das coisas que esse livro ele tem para nos ensinar é que o Evangelho, ele é um livro evangelístico, ele é um livro que leva a salvação a todos. Tanto que nós acabamos de ler no versículo 11 aqui do capítulo 10, o anjo falando para João, falando assim: ainda é necessário que você profetize a povos, nações e reis. Ele é um livro evangelístico, ele é um livro que levam as pessoas a refletirem sobre o fim dos tempos, porque nós também lemos aqui que ele vem e ele vem sem demora. Então nós precisamos entender o que esse livro quer nos trazer, o que esse texto quer falar ao nosso coração. Mas esse livro ele também tem uma ênfase em nos encorajar a permanecermos firmes em meio às perseguições, em meio às tribulações. Ele tem esse cunho
que nós vamos ter que ser profundos, nós teremos que ser conhecedores fiéis da palavra de Deus, porque virá, e já está vindo, perseguição sobre a igreja. Mas Jackson, eu não estou sendo ainda perseguido na minha casa. Mas essa semana minha esposa teve que devolver um livro da escola lá do meu filho, porque não dava para ler ele não. Esse é o tipo de perseguição. Nós teremos que nos posicionar, nos manter firme com aquilo que nós cremos. Nós não vamos negociar a nossa fé. Mas o porquê ele tem também esse cunho de encorajar para que nós permanecemos firmes. Nós precisamos entender um pouco do contexto do que estava acontecendo naquela época. E o contexto era muito devastador. Existia um imperador Domiciano, ele reinou ali entre 81 e 96, e ele era um perseguidor cruel dos crentes. Ele era um déspota. Ele perseguia cristãos de toda e qualquer forma. De toda e qualquer forma. Ele instituiu na época dele que ele era um Deus, e quem não o adorasse já estava sujeito à morte ou a prisões. Tanto que João está exilado na ilha de Patmos. Por quê? Por ser cristão, por defender o posicionamento dele em Cristo. Então, esse imperador, ele perseguia todos, e ele era maléfico mesmo. Ele criou estátuas e colocou sobre vários lugares do reino, para que pessoas se dobrassem e adorassem ele. Ele colocou pessoas, e ele escolheu algumas pessoas e colocou infiltrada no meio de ambientes cristãos, para que essas pessoas denunciassem aqueles que viviam, aqueles que confessavam Deus como seu Salvador e não o adorassem. Então a igreja estava numa perseguição ferrenha. Ela estava numa perseguição no qual esse imperador ele estava dando um jeito de acabar com todo o povo cristão. Mas eles se permaneciam firmes. Eles se permaneciam firmes na fé, porque eles sabiam no que criam. Então, eu não vou entrar nesse texto aqui em interpretações escatológicas, amilenista, pré-milenista, se é 7 anos, se é 14 anos, não é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Mas nós vamos falar sobre se nós temos assimilado a palavra de Deus dentro do nosso coração. Se a palavra ela é penetrante, se a palavra ela é a essência das nossas vidas. E nós precisamos entender, amados, que sofrimento e tribulação vai fazer parte da vida de um cristão fiel. Vai fazer parte das nossas vidas. Não adianta, amados. Não dá para vender um evangelho facinho, não. Isso faz parte da nossa vida. E se tribulações, se lutas vão fazer parte da vida de um cristão fiel, uma pergunta que eu faço para vocês: como que está lá fora dessas 4 paredes? Tem tido perseguição? Tem tido tribulação? Ou está calminha a vida? Se está calminho, está na hora de você se repensar. Esses dias eu contei aqui de um irmão que, por causa que ele deu uma Bíblia de presente para um amigo dele de trabalho, ele nunca foi tão perseguido dentro da empresa dele. Como que está a vida lá fora? Está tranquila demais? Tá. Amados, nós temos que pensar sobre isso. Porque quando nós nos posicionamos lá fora como verdadeiros cristãos, como portadores do Evangelho, o mundo vai se levantar contra a gente. Trevas e luz não combinam. O mundo ele vai ficar furioso. Então, é algo para nós nos pensarmos. Esses dias, alguns meses atrás, eu e minha esposa fomos convidados para ir num jantar, e não tinha nenhum cristão, só eu e ela. E nós fomos, amigos, né? Fomos lá. Amados, e começou, e conversa daqui, conversa de lá. Chegou numa hora que, sabe o olhar do marido para a esposa, que parece que ela lê no olhar o que você quer falar? Aí ela olhou para mim, eu olhei para ela, e aí a gente falou: o que nós estamos fazendo aqui? E ela também dentro do coração dela. O que nós estamos fazendo aqui? Sabe,
A presença, muitas vezes, de um cristão no lugar, ela incomoda. E aí faz com que as trevas fiquem em fúria. Amados, não é que não é para nós termos nenhum tipo de amizade ou nenhum tipo de amigo lá fora. Mas quando nós estivermos lá fora, nós temos que entender que nós somos luz. E as trevas não combinam com a luz. Então, se nós estamos lá para brilhar a luz, para fazer com que a luz brilhe, beleza. Mas se nós estivermos lá e nós estivermos mais parecidos com as trevas, nós temos que repensar a nossa vida. Nós temos que repensar. Então, quando nós mergulhamos nesse texto, nós vamos entender hoje que viver a vida, viver a palavra de Deus, assimilar a palavra de Deus na sua totalidade é algo importante. É algo essencial para o cristão. Nós precisamos sim, amados, olhar para trás, igual eu falei dos discípulos, igual eu falei dos mártires da igreja, e olhar para essas pessoas e ver nelas exemplos de fé, exemplos de pessoas que viveram na totalidade, viveram isso na inteireza, sabe? Viveram isso na integridade. Eu lembro que tem uma história no livro Mártires do Coliseu, que fala sobre um menino chamado Marino. E quem puder ler, leia. Quem estiver em casa, leia novamente. Um menino de 10 anos, filho de um grande general do imperador da época, e ele se converte ao Senhor. Um menino de 10 anos, amados, naquela época, se eu não me engano é 200 depois de Cristo, ali a época dele, uma perseguição ferrenha em cima dos cristãos. Esse menino se converte, e de várias e várias formas fazem com que esse menino neguem a fé dele, tentam de várias e várias formas, até que um dia eles ficam furiosos e pegam esse menino de 10 anos e jogam dentro do Coliseu. E quando jogam dentro do Coliseu, soltam aqueles leopardos ferozes. De repente, aqueles leopardos vêm de encontro àquele menino e começam a lamber o pé dele. E aí aquele Coliseu começa a gritar em alta voz: soltem Marino, soltem Marino. Mas não satisfeito, o imperador da época pega e coloca esse menino diante de uma estátua, diante de um ídolo, e fala assim: se você adorar esse ídolo, você não morre. Esse menino vai lá e ele cai de joelhos diante dessa estátua, e muitos acham que agora sim ele vai negar a fé, ele vai adorar aquela estátua, até que de repente ele sussurra as palavras que está lá em Romanos 12:12, e fala assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Muitas pessoas se convertem, e esse menino logo depois é decapitado. 10 anos de idade. Viveu a palavra na totalidade. Viveu a palavra com a inteireza que ela deve ser vivida. Nós precisamos, amados. Nós não podemos mais brincar de ser cristãos. Nós não podemos mais levar uma vida que muitas vezes nós achamos: não, para mim está bom isso, e não está. Nós precisamos ser profundos na palavra do Senhor. E aqui eu poderia contar várias e várias histórias de mártires, de irmãos que já passaram aqui. Quantos missionários já passaram aqui e contaram histórias que nos impactaram? Eu lembro do Leonei, que esteve ministrando aqui muitos anos atrás, o próprio João, que tem histórias fantásticas. É muita pessoa. Mas chegou a hora de nós, chegou o momento, chegou a época de nós escrevermos as nossas histórias, de nós escrevermos os nossos legados. Nós vamos deixar um legado para a nossa geração. Eu quero que o Davi, o meu filho, a minha filha Alice, olhem para mim e falem assim: eu quero ser um cristão igual o meu pai foi. É assim. É esse o legado que eu quero deixar. Aos papais e mamães que estão cheios de bebês novinhos aí na barriga e recém-nascidos, esse é o propósito, esse é o legado de cada um de nós. Nós vamos preparar a próxima geração. Nós temos uma responsabilidade. E aí? Nós vamos escrever qual o tipo de história para os nossos filhos? Qual o tipo de história para a próxima geração? Como que nós vamos escrever? Chegou a hora, amados. Chegou o momento de um compromisso sério com a palavra do Senhor, para que nós venhamos deixar um legado. Não dá mais, amados, para dizer que nós somos cristãos e viver em rodinhas,
viver em lugares que não agradam a Deus. Comentei de manhã, uma vez o pastor Everett pegou o Salmo 1, e leiam em casa o Salmo 1, entendam, estudem o Salmo 1 em casa. O Salmo 1 ele é muito sério, porque ele fala sobre aquele que se assenta à roda dos escarnecedores. Mas existe um processo. Muitas vezes você dá atenção, muitas vezes você para, e depois você está sentado na roda dos escarnecedores. Amados, nós temos que tomar muito cuidado. O mundo, Satanás, não brinca de ser Satanás. Ele está ali, ele está como um leão buscando aquele que possa devorar. Então nós temos que ter esse entendimento, sabe? Nós temos que fugir do quê? Fugir do quê? Da aparência do mal. A pastora Dani pregou sobre isso esses dias. Nós temos que fugir, aí muitas vezes nós ficamos brincando, igual ela usou, acho que também, né? Ficamos aqui, ó, na beirinha. Será que eu vou? Será que eu não vou? E ficamos brincando com o mal. Na hora que a gente vê, a gente já está sujo. Nós não podemos brincar. O cristão, ele tem que levar a sério aquilo que ele crê. Porque muitas vezes a gente fica brincando tanto com o mal que a gente fica tão parecido com ele. E aí as pessoas, não. Quem? Você cristão igual o Jackson lá? Olha a vida que ele leva. Não, se for para mim ser cristão daquele jeito, eu prefiro continuar levando a vida que eu tenho. É sério, né, amados? É um compromisso que o Senhor nos chama. Esses irmãos estão sendo perseguidos. Esses irmãos estão sobre um jugo pesado. Estão à beira da morte, mas eles não negam aquilo que eles creem, porque eles têm a palavra convicta dentro do coração deles. Eles não negociam, porque nós precisamos entender que ser cristão é ser parecido com Cristo. Nós somos parecidos com Cristo. Nós assimilamos a mensagem de tal forma que nós nos tornamos muito parecidos com Cristo. Ontem, na hora que terminou aqui o Café dos Homens, uma palavra fenomenal, fantástica. E aí eu tive que ir para o trabalho, e aí quando eu cheguei no trabalho, acho que foi o segundo cliente que eu atendi, entrou um rapaz lá todo alegre, com uma mangueira de pressão debaixo do braço, todo dando risada, estragou, eu preciso arrumar para mim terminar meu serviço. E aí ele fez uma brincadeirinha, e a Bruna brincou com ele e falou assim: o nome de Jesus tem poder. E aí ele já entendeu que nós éramos cristãos. Esse cara, ele já encostou no balcão onde eu estava, aí estava eu e o Alessandro, e aí ele já começou a falar. Durante 10 anos eu servi na igreja, eu era missionário, eu pregava em presídio, eu fazia eventos evangelísticos, o Senhor me chamou, batizei não sei quantas pessoas dentro de presídio, e foi falando. Cerca de 2 anos atrás ele teve uma decepção muito grande com o pastor da igreja dele, e ele se afastou totalmente da igreja. Do nada, amados, ele começou a falar. E aí eu falei: Espírito Santo, já estava todo alimentado de tudo que nós tínhamos ouvido aqui de manhã. Eu falei: é agora. E aí eu fui falar para ele sobre perdão, que ele precisava perdoar aquela pessoa. Mas quem estava perdendo mais era ele, por estar longe dos caminhos do Senhor. E ele aí começou a compartilhar comigo que a esposa dele chora toda noite, porque a esposa dele cantava na igreja, tudo, e tinha vontade de voltar para a igreja. E eu falei para ele que é uma responsabilidade dele em guiar sua família para os caminhos do Senhor. Eu falei: é o papel do seu, é o papel do homem em conduzir a tua casa. E fui ministrando isso na vida dele. Convidei ele para vir no culto, ele não veio de manhã à noite, mas ele disse que vai voltar lá na loja para conversar comigo. Amados, as pessoas precisam ver em nós pessoas no que elas possam confiar, porque nós temos Cristo. Porque nós somos portadores das boas novas. Nós somos portadores de salvação para o perdido. Então as pessoas precisam confiar, as pessoas precisam se achegar a nós, porque elas veem em nós servos do Senhor. Mas muitas vezes nós achamos assim, amados: não, pastor, eu venho na igreja todo domingo, eu sou crente. Pastor, eu participo até de um ministério.
Ô pastor, eu venho e faço escola de teologia. Amados, isso não é atestado que você vai para o céu, não. Porque muitas vezes você está fazendo algo só da boca para fora, só para o teu ego. Nós precisamos entender, assimilar a palavra na sua totalidade dentro de nós, e aí sim nós temos essa convicção dentro de nós a quem nós pertencemos. Eu gosto muito de uma frase que fala que Cristo vem buscar um povo no meio do povo. Porque tem muita gente que acha que é povo de Deus e não é povo de Deus. Tem joio no meio do trigo, e é tudo parecidinho, é tudo igualzinho. O Senhor vem buscar um povo no meio de um povo. Então nós precisamos estar atentos a isso. E aqui nesse capítulo 10 é isso que nós vamos aprender. É sobre isso que nós vamos estudar junto um pouquinho. Eu sei que me alonguei demais na introdução, mas é só três, tá, Kátia? Fica tranquila aí, tá bom? Mas aqui nós precisamos entender que entre o capítulo 9 e o capítulo 11, o capítulo 10 que está aqui, ele é um interlúdio ali, ele é um tempo entre um e outro, que é o quê? A sétima trombeta que vai ser tocada no capítulo 11 é a volta, é a trombeta onde o Senhor vai vir buscar a sua noiva. E aqui entre a sexta trombeta e a sétima tem esse capítulo 10, que ele é o quê? Ele é preparar a igreja para este momento. E a igreja, como ela é preparada para este momento? Assimilando a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus, porque só assim ela vai conseguir permanecer firme. E eu quero separar isso em alguns pontos. E o primeiro ponto que me encheu o coração de alegria quando eu estava estudando isso, é que o rei continua no controle de tudo, e ele virá. Isso encheu meu coração de alegria, isso encheu minha vida de alegria, porque o Senhor ainda continua no controle de tudo, ele não perdeu a mão em nada, e ele virá buscar a sua noiva. Ele virá buscar a sua noiva. Quando nós lemos ali que o anjo estava com um pé sobre a terra e sobre o mar, ou algumas versões falam sobre a perna, como coluna de fogo sobre o mar e sobre a terra, o que está querendo dizer ali é fenomenal, que ele continua no controle de tudo, e ninguém, e nada, nenhuma pessoa, nem o mais rápido, nem o mais lento, nem o flash, vai escapar do juízo do Senhor. Todos passarão diante do Senhor, o Senhor não deixará nenhum de fora. Todos nós passaremos perante do Senhor, todos nós. Ele continua no controle de tudo, ele continua sustentando tudo pelo poder da sua mão, sabe? O mundo está uma loucura por causa do coração do homem ganancioso, o coração do homem faccioso, que se afastou de Deus e busca os seus próprios interesses. É por isso que o mundo está nessa loucura, não é porque Deus perdeu a mão, mas Deus continua no controle de tudo. A minha e a sua vida estão debaixo da proteção do nosso Deus, nada escapará da mão do nosso Senhor, e um dia Ele virá, e Ele restaurará essa terra que Ele criou, um dia Ele transformará ela novamente num lindo jardim perfeito, igual Ele criou. Nada, amados, nada escapará da mão do Senhor. E o que eu acho mais interessante é que o Senhor, Ele não vem nesse texto aqui, principalmente, ele não vem com o evangelho assim: amados, entreguem sua vida para mim, Jesus falando, né? Entreguem sua vida, ou venham aqui, viver esse evangelho que as lutas, as dificuldades, todas elas cessarão. Nós acabamos de ter o testemunho da Anne aqui. O que o Senhor nos fala quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor é que em meio às lutas e tribulações, ou qualquer problema que nós passar, o Espírito Santo passará conosco. E Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa fortaleza, Ele é em quem nós descansamos, Ele é aquele em quem nós deleitamos. Então, amados, não dá,
sabe? Nós precisamos crer na palavra, na sua totalidade, para que nós possamos descansar com verdade no Senhor. Agora, se nós queremos escolher trechos da Bíblia para crer, não, eu gosto mais desse versículo ou daquele. Igual o pastor Everett falou esses dias, nós sorteamos versículos da caixinha de promessa e, não, isso aqui é interessante, eu gosto disso, gosto daquilo. Ou é ela por inteiro, amados, ou não. É igual nos entregarmos para Cristo, ou nós nos entregamos por inteiro, ou nada feito. Ele não aceita somente uma parte, Ele nos quer por inteiro. O Senhor continua, amados, nos preservando em meio às tribulações. O Senhor continua cuidando das nossas vidas nos momentos difíceis. O Senhor continua, sabe, sendo o nosso alicerce em todos os momentos, porque nós descansamos nele. Na hora que nós passamos por sofrimento, por angústias, por tribulações, é para o Senhor que nós corremos. Por quê? Porque a gente entregou tudo que nós temos para o Senhor, então nós sabemos para quem correr. O meu filho, ele está com dificuldade, para quem que ele corre? Corre para o Pai. Nós precisamos entender que nós temos um Pai no céu, que nos guarda, que nos cuida, que nos protege, mesmo em meio a todas as dificuldades que nós passamos. Eu gosto demais do salmista Davi, e o salmista nos ensina algumas coisas. O Salmo 63, o verso 1 fala assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, é para o Senhor que Ele corre, é para o Senhor que nós devemos correr. Mas nós só vamos entender que é para o Senhor que nós devemos correr se nós vivemos a palavra na sua totalidade, se ela está assimilada dentro do nosso coração. O Salmo 42, o verso 11 fala assim: porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele é o nosso descanso, é nele que nós descansamos, Ele é a nossa segurança. Nós não vamos atrás de homem, nós não vamos atrás dos nossos recursos, nós não vamos atrás da nossa casa, do nosso quarto, nós vamos atrás do Senhor, porque é nele que nós descansamos, Ele é o nosso descanso. Tem umas 3 semanas atrás, estava atendendo um cliente lá na loja, e um senhor de uns 70 anos, mais ou menos. Sabe aquele senhor que já foi milionário? E ele já foi milionário. Muito bem de vida, mas muito bem de vida, assim. Sabe, uma pessoa com uma situação que poucos já vi. E hoje ele mora dentro de um como que chama? Um motorhome. Ali perto da rua da loja. Mora. E ele entrou lá, ele compra algumas coisas nossas para fabricar um produto lá, e ele quebrou. Essa última empresa que ele tinha quebrou. E ele entrou lá, e aí ele me chamou de canto, e aí ele começou a falar de tudo que estava acontecendo com ele, e eu, tipo assim, o valor financeiro naquele momento não era significativo de quanto ele ia ficar devendo. Mas eu comecei a olhar no olhar dele aquele semblante de desespero, semblante de sabe assim, olha, tudo que eu fiz, tudo que eu tive na vida não valeu de nada, olha onde eu estou agora. E ele começou a falar, e eu falei: Espírito Santo, me traz o que é para mim falar para esse homem. Eu falei: me traz, Senhor. Aí ele terminou de falar, eu chamei ele de lado para não constranger ele, chamei ele no cantinho assim, falei: posso orar pelo Senhor? O olho dele já, falei, e aí comecei a orar por salvação naquela vida. Comecei a orar para que o Espírito Santo entrasse, provou de tudo. E muitas vezes a segurança dele estava no dinheiro, muitas vezes a segurança dele estava nos bens, e hoje ele estava sem nada. Ele estava sem nada.
Eu falei, o único que pode ser o teu porto seguro, o único que pode transformar a tua vida e te ajudar a passar por tudo isso que você precisa passar, é o Espírito Santo. Ele é em quem nós descansamos. Ele é o nosso porto seguro. Mas nós, e amados, isso tem que ficar bem gravado dentro do nosso coração. Nós só vamos entender que Ele é o nosso porto seguro se nós entendermos que a palavra é tudo que nós precisamos assimilar dentro de nós. Porque senão nós não vamos entender, nós não vamos compreender. E na sequência do texto, fala, sim, sobre o tema, sobre o momento em que o João, ele come o livro. E quando ele come o livro, fala sobre ele, e sim, assimilar a palavra dentro dele. Amados, quantos creem que Cristo venceu na cruz? Quantos creem que Cristo voltará a buscar a tua igreja porque Ele já venceu? Quantos creem? Quantos creem? Quantos de vocês creem? Mas por que muitas vezes nós ficamos titubeando? Se nós cremos nisso, por que muitas vezes nós ficamos vacilando as nossas pernas? Ou os nossos pensamentos? Será que vai? Será que não vai? Segunda-feira nós tivemos uma aula fenomenal aqui com o pastor Renato. E o pastor Renato, ele começou, na introdução ali, ele começou a falar sobre a grandeza de Deus, ele começou a falar sobre a soberania de Deus, sobre Jesus e como Jesus venceu a morte, e como Jesus venceu a Satanás, e como Jesus ele é vitorioso. E só na introdução dele eu já olhei de lado assim, já vi o Anderson chorando, o Pita também escorrendo uma lágrima do lado assim. Amados, nós precisamos ter essa convicção dentro do nosso coração. Cristo, Ele já venceu todas as coisas. Cristo já venceu a morte. Cristo já venceu, Ele já pagou todo o preço que tinha que ser pago. Então nós não precisamos viver uma vida achando que muitas vezes nós precisamos fazer algo para ajudar a Cristo. Ele já fez todas as coisas. Ele já venceu. Nós precisamos ter essa convicção dentro do nosso coração. Isso precisa brotar dentro do nosso interior, porque quando o João ele come o livrinho, aquilo lá brota de dentro para fora. Aquilo lá vem de dentro para fora. Aquilo lá vai transformando ele de dentro, a palavra vai mudando ele de dentro para fora. Nós precisamos deixar que a palavra nos mude de dentro para fora. Porque assim, amados, muitas vezes nós temos que olhar para Judas dos Iscariotes. Judas, ele andou com a palavra, que era Jesus Cristo. Judas, ele viu os milagres da palavra, que era Jesus. Judas, ele sentou na mesa com Cristo. Ele participou de quantos e quantos banquetes. Mas Judas nunca deixou que a vida dele fosse transformada de dentro para fora. Ele nunca deixou, ele nunca assimilou a palavra por inteiro dentro do coração dele. E ao fim de Judas. E aí muitas vezes nós ficamos achando que nós somos melhor que Judas. Nós ficamos, não, cara, eu não vou fazer o que ele fez. Amados, se a perseguição vier e nós não tivermos a palavra assimilada dentro de nós, nós vamos titubear, nós vamos cair. Então nós precisamos assimilar a palavra por inteiro. Mas Jackson, eu sou crente, eu posto uns versículos legais nas redes sociais. Eu posto uns vidinhos legais nas redes sociais. Não, Jackson, eu sou crente. Amados, é mais do que isso. É viver a palavra na sua totalidade. É viver a palavra na sua inteireza. Nós não barganhamos com Cristo, mas sim nós vivemos ela da forma completa. E é interessante, amados, que quando nós falamos em assimilar a palavra assimilar, ela vem de, aprendi hoje, ela vem de similar, igual, parecido. Então, quando nós assimilamos a palavra de Deus, nós nos tornamos parecidos com quem? Com Jesus. Nós precisamos assimilar. Nós precisamos ser parecidos com Jesus. A palavra nos chama para ser pequenos cristos. Então nós temos que ser parecidos com Jesus. Mas para isso, a palavra precisa ser nosso alimento diário. Ontem o Bruno bateu em todos os homens que estavam ali.
Tinha uma cambada de homem ali, saiu tudo torto assim, ó. Tanto que o Bruno falou, né, meus irmãos? Tem que ser alimento diário a palavra. A palavra não pode ser um amuleto na nossa mão que nós vamos buscar ela somente quando nós estamos passando por um momento de dificuldade ou quando nós precisamos de uma resposta de alguma coisa. Ela tem que fazer parte da nossa vida, ela tem que fazer parte do nosso dia a dia, ela tem que ser a nossa amiga. Por quê? Porque vocês creem que a palavra de Deus é que nos conduz? Você crê que a palavra de Deus é que conduz a vida da tua família? Você crê que a palavra de Deus é que ela te dá todos os instrumentos para você viver neste mundo caído? É ela que nos guia. Agora, se nós não vivemos ela na integridade, se nós não conhecemos ela e não temos o prazer de conhecer a palavra de Deus, amados, é ficar correndo contra o vento. É ficar correndo atrás do vento. E nunca vamos pegar nada. Eu gosto muito de uma frase, esses dias eu escutei um pastor falando: você quer ter fé? Estude a Bíblia. Você quer crescer na fé? Estude mais a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Você quer escutar a voz de Deus audivelmente? Leia a Bíblia em voz alta, porque Deus continua falando com a tua igreja através da palavra dEle. Ele continua falando, pois é através da palavra, e é através da palavra pregada, que o pecador se arrepende. Então ela tem que fazer parte de nós, ela tem que fazer parte da nossa vida. Não podemos buscar ela só nos momentos de dificuldade. Nós não podemos ir atrás da palavra de Deus só nos momentos de, eu preciso de uma resposta para isso ou para aquilo. Ela tem que fazer parte do nosso todo. Ela tem que ser tudo em nós. E aí, assim, amados, muitas vezes nós vamos lá e aí a gente quer uma resposta do Senhor e aí a gente procura alguns versículos, né? E eu falei de manhã, o versículo mais famoso, eu acho que o crente procura é aquilo: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas aí os irmãos não vão lá e não leem o contexto do que o apóstolo Paulo está falando: tudo posso naquele que me fortalece. E aí quando nós entendemos o contexto do que o apóstolo Paulo está falando lá, aí sim, quando você entende e assimila o contexto da palavra, aí sim você pode falar: tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele fala que ele sabe ter fome, ele sabe passar frio, ele sabe estar nu, ele sabe passar por perseguições, ele sabe tudo. E todas as coisas ele pode naquele que fortalece. E aí quando nós vamos lá e estudamos Salmo 23:1, e o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e quando nós entendemos ele na essência, aí a gente começa a falar assim: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por tribulações, mesmo passando por... A gente precisa entender a palavra de Deus, não são versículos chavões que não vão nos dar a vitória, mas nós precisamos compreender, ela tem que fazer parte da nossa vida. Se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, amado, nós pereceremos. Abram comigo lá no livro de João, no capítulo 6. João, capítulo 6, nós vamos estar lendo do 47 ao 51. Evangelho de João, capítulo 6. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amados, Jesus está ensinando aqui aos discípulos, Jesus está ensinando àqueles discípulos que quem se alimenta dele viverá pela causa dele, porque quem não se alimenta de Cristo, que é a palavra, não vive pela causa dele. Ele está falando isso para os discípulos. E se nós vamos no decorrer do texto, mais um pouquinho no final do texto, o que acontece? Muitos daqueles discípulos que ouviram essa palavra, deram linha na pipa, vazaram fora, porque acharam dura demais a palavra.
Ou nós assimilamos a palavra para nós permanecermos firmes, ou nós trazemos ela para dentro do nosso interior e fazemos ela encarnada dentro de nós, ou senão nós vamos fazer igual alguns desses discípulos, que quando a palavra começa a se tornar pesada, linha na pipa, sumimos. Ela tem que fazer parte do nosso interior. Nós temos que olhar para que Paulo falou, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos olhar para Paulo. Nós precisamos olhar para Pedro, lá em Atos, acho que no capítulo 3, quando ele está no Sinédrio, e aqueles fariseus começam a interrogar ele, o que ele fala para aqueles fariseus? Fala assim: agora me compete mais obedecer a vocês ou obedecer a Deus? Eu prefiro obedecer a Deus. E Pedro fala isso para aqueles homens. E ele é açoitado e depois liberto. Pessoas que entenderam viver o Evangelho na sua essência. Nós queremos ser pessoas cheias do Espírito Santo. Nós queremos ser pessoas cheias de coragem. Então comamos da palavra de Deus. Nos alimentemos dela. Nós queremos ver avivamento. Alimentemos da palavra de Deus. Se nós vamos para o Salmo 119, se vocês quiserem ler em casa, mas o Salmo 119, o versículo 25, o versículo 37, o versículo 40, o versículo 50, o versículo 88 e por aí vai, tem mais alguns ainda, fala que avivamento só vem através da palavra de Deus. Se você vai estudar todos os grandes avivamentos que aconteceram, eles foram embasados, pautados na palavra de Deus. Querem viver avivamento? Querem viver o Pentecoste que nós estávamos quase vivendo nessas primeiras músicas que nós cantamos aqui hoje? Eu estava quase voando, amados. O povo cantando, eu estava... Quer viver baseado na palavra, sustentado pela palavra de Deus? Porque daí não se torna um simples fogo estranho, mas se torna algo verdadeiro que nós vivemos dentro de nós. Algo que nós vivemos com intensidade. E se é algo que eu tenho escutado muito por aí, muito mesmo. E aí eu cito até alguns pastores que têm falado muito sobre isso. O pastor Luciano Subirá, até anotei aqui, o pastor Douglas Gonçalves, o Theo Hayashi do Dunamis, o Iago Martins dos Dois Dedos de Teologia, o Zé Bruno, o Hernandes Dias Lopes, o Jona Madureira, o Weber Campos e muitos outros têm falado, muitos pastores renomados têm falado, eles têm falado que avivamento virá sobre a igreja que estiver fundamentada sobre a palavra de Deus. Nós precisamos... Nós queremos viver um grande avivamento, nós queremos viver um algo novo do Senhor, nós precisamos estar fundamentados, nós precisamos assimilar a palavra de Deus por inteira dentro dos nossos corações. Porque, amados, não tem como você pregar a palavra lá fora se você não viver ela encarnada dentro de você. Você precisa interiorizar ela, ela tem que fazer parte das nossas vidas. Mas agora, o que significa? Estou terminando, amados. E podem acreditar, estou terminando. Não sei se vocês vão acreditar, mas eu estou terminando, tá? Mas agora nós precisamos entender o que é o doce ao paladar e o amargo ao estômago quando ele come o livrinho. E é bem interessante. O Salmo 119, 103 fala assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Provérbios 16, 24 fala assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Nossas palavras precisam ser temperadas com amor, temperadas com sabedoria, temperadas com a suavidez do Espírito Santo. A palavra é doce porque ela é vida. A palavra ela é doce porque ela é salvação para o perdido. Mas também agora nós precisamos entender que existe o amargor. E o que quer dizer esse amargor? A primeira coisa que esse amargor quer dizer é que as perseguições virão. Nós poderíamos, amado, se nós estivéssemos atrás de público, e vocês sabem, vocês acompanham a internet. Se estivesse atrás de público simplesmente para encher bancos, é fácil você mudar o evangelho e trazer um evangelho para atrair pessoas. Mas se você muda o evangelho para atrair pessoas, amado, quando vem qualquer tipo de perseguição, as pessoas se perdem porque elas não estão enraizadas na palavra de Deus.
E não é o nosso foco aqui. O nosso foco é o compromisso com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser enraizada dentro de nós. Porque sim, daí vão vir lutas, vão vir perseguições, e nós vamos estar fundamentados na palavra de Deus. E assim, amados, não aceitemos nenhum evangelho diferente disso. Nenhum evangelho diferente disso. Nenhum evangelho diferente disso. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, o verso 15, olha o que o apóstolo Paulo fala para o seu sucessor. Olha o que o apóstolo Paulo fala para o seu sucessor. 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 12, perdão. O verso 12. Na verdade, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Amados, eu não estou falando de uma perseguição de arma na cabeça, igual os nossos irmãos, e hoje eu vi uma publicação que a cada hora, a cada dia, amados, prestem atenção, a cada dia morrem 15 missionários, 15 irmãos cristãos no mundo por não negarem a sua fé. Isso, dados da Jocum, eles publicaram. A cada dia, no mínimo 15 pessoas morrem por não negarem a sua fé nos países perseguidos. E aqui nós não vivemos esse tipo de perseguição. Aqui nós não vivemos, graças a Deus, nós ainda não vivemos esse tipo de perseguição. Mas o que é ser perseguido no nosso mundo? É igual eu falei, é você discordar com uma cartilha da escola e falar que muitas vezes não dá nada. E nós nos posicionamos contra isso. Ou com alguma coisa que eu lembro de um irmão que já não está, ele não já está aqui congregando conosco, mas ele voltou para a cidade dele, que na empresa que ele estava pediram para ele fazer uma coisa que era ilegal, ele preferiu ser mandado embora do que fazer aquilo que era ilegal. É sobre isso. Esse é o tipo de perseguição. Por quê? Porque nós vivemos o verdadeiro evangelho, então nós não nos dobramos às coisas que o mundo acha normal. É esse o tipo. Porque assim, amados, existe um evangelho aí, e eu falei de manhã e eu vou falar hoje de novo, que é assim, ó, tudo que Deus permitiu você ver, tocar, apalpar, abraçar, Ele vai te dar. Não é esse o evangelho. O evangelho eu prefiro o de Lucas, Jesus ensinando lá em Lucas, no capítulo 9, o verso 23, falando assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É esse o evangelho. É esse o evangelho ensinado por Jesus. É sobre isso que nós estamos falando aqui essa noite. Ou a gente vive o evangelho, esse evangelho de Jesus nessa totalidade, amados, ou qualquer coisa vai nos fazer desviar dos caminhos do Senhor. Amados, a doçura de anunciar o evangelho, de pregar a palavra, nunca vai acabar. Mas o amargor da perseguição, todo dia vai bater na nossa porta. Todo dia ele vai estar ali. Por quê? Porque quando você pronuncia a verdade, as trevas se levantam contra ti. Então, vivam a verdade, mas estejam preparados. Estejam preparados. Mas existe um outro amargor, que é daqueles que não aceitaram a palavra de Deus. Aqueles que vão viver o juízo. E para que nós possamos embasar isso, abram a Bíblia de vocês lá no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel. Capítulo 2, o verso 9, nós vamos ter até o capítulo 3, o verso 3. Ezequiel, no capítulo 2, o verso 9 em diante. Então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estava escritas lamentações, gemidos e ais. Ainda me disse, filho do homem, coma o que está aí diante de você, coma esse rolo, depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E me disse, filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu o comi e a minha boca era doce como mel.
Amados, o profeta Ezequiel precisa liberar uma palavra de juízo sobre Israel, uma palavra de condenação sobre Israel, sobre aquele povo que se afastou do Senhor, aquele povo que se dobrou diante de outros deuses, aquele povo que se dobrou diante as coisas do mundo. Ele precisava, mas para ele precisar destilar essa palavra de juízo, ele precisou provar da doçura do Evangelho. Quando você vai estudar um pouquinho mais a fundo, fala que a palavra tinha que fazer parte das fibras, das entranhas da vida de Ezequiel, para que ele conseguisse falar essas palavras. A palavra, ela tem que fazer tão parte de nós, ela tem que estar tão interiorizada dentro de nós, porque só assim nós conseguiremos combater o pecado do mundo. Nós dizer os ais, as lamentações, porque o Senhor nos chamou como profetas, o Senhor nos chamou como voz do Senhor, para que nós venhamos falar ao perdido, para que nós venhamos falar a esses que estão perdidos lá fora. Então nós precisamos, igual o profeta Ezequiel, sabe, aquilo tem que fazer parte do nosso interior, tem que fazer parte da nossa essência. E aí, por fim, já queria chamar o Ministério de Música, para nós terminarmos. E aí, por fim, tem o versículo 11. E o versículo 11 ele é fantástico, porque João, ele come o rolo, ele sente o amargor e a doçura, e aí o versículo 11 chega para ele e fala assim: então me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Existe uma mensagem, amados, e a mensagem, e o que o anjo está falando ali para o João, que o tempo profético dele, o tempo de anunciar a palavra dele ainda não cessou. O tempo nosso ainda não cessou, porque Cristo ainda não voltou buscar a sua noiva. Então existe uma palavra profética na nossa boca. Existe uma palavra de salvação que sai dos nossos lábios para o perdido. João, se você vai estudar, depois ele sai da ilha de Patmos e ele ainda vai... Ele vai tocar uma igreja e ele ainda tem muita coisa para fazer. Essa palavra tem que estar na nossa boca, tem muita coisa para nós fazermos ainda. Tem muita coisa. Tem muitas pessoas que nós precisamos levar o Evangelho, muitas pessoas que precisam ser salvas através das nossas vidas. Mas nós só conseguiremos isso se nós assimilarmos a palavra por inteiro dentro de nós. Nós somos profetas do Senhor, nós somos atalaias do Senhor, mas nós precisamos assimilar. Ah, mas Jackson, aonde que eu vou? É no seu ambiente de trabalho, amados. É na sua escola, na sua faculdade. Aonde que eu vou falar? É dentro do ônibus. É na fila do supermercado. Existem tantos lugares. Tantos e tantos lugares que nós podemos falar. Mas só quem comeu o livro, sabe que é comissionado a profetizar sobre este livro. Só quem tem ele por inteiro dentro de si, sabe que ele é um comissionado a levar a palavra para frente. Então nós precisamos, amados, precisamos viver e assimilar a palavra de Deus dentro dos nossos corações. Porque assim, amados, não existe probabilidade nenhuma de você comer o livro e continuar levando a vida que você vive. Porque a partir do momento que você come o livro, tudo muda. Tudo muda. Um dia a minha vida mudou. Um dia a minha vida foi transformada por causa desse livro. Um dia a vida de muitas pessoas foi transformada. E ela nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Porque ela faz parte do nosso interior. Lutas, perseguições. Muitas vezes nós vamos cair, amados. Ninguém aqui é super crente. Muitas vezes nós vamos ter os nossos vacilos. Muitas vezes nós vamos ter as nossas derrocadas da vida. Mas se nós estamos em Cristo e nós assimilamos a palavra do Senhor, nós não sentimos mais remorso quando nós pecamos, mas nós nos arrependemos, porque a palavra faz parte de nós. Então ela gera dentro de nós arrependimento e traz uma mudança de vida e de glória em glória, nós vamos mudando e vamos nos tornando mais parecidos